Em setembro de 1972, durante os Jogos Olímpicos de Verão em Munique, na Alemanha Ocidental, uma tragédia abalou não apenas o esporte mundial, mas também a política internacional. Um grupo terrorista palestino chamado Setembro Negro invadiu o alojamento da delegação israelense, tomando 11 membros da equipe como reféns. O grupo, composto por 8 homens armados, entrou no complexo esportivo por volta das 5 horas da manhã, usando escadas para pular o muro de segurança, o que evidenciava as falhas graves nos protocolos de segurança daquele evento global. Os reféns incluíam treinadores, árbitros e atletas israelenses, entre eles figuras conhecidas dentro do cenário olímpico, e rapidamente se tornaram símbolos de uma causa maior, colocando Israel sob os holofotes internacionais em um contexto de medo e impotência. Durante o dia inteiro, negociações tensas ocorreram entre as autoridades alemãs e os terroristas, que exigiam a libertação de mais de 200 prisioneiros palestinos nas prisões israelenses e ocidentais como condição para soltar os reféns vivos. A situação se arrastou sob os olhos do mundo inteiro, com transmissões ao vivo capturando cada momento, e gerando uma pressão sem precedentes tanto sobre o governo da Alemanha Ocidental quanto sobre o Estado de Israel. À noite, os terroristas foram transferidos com os reféns para um heliporto próximo, onde uma tentativa mal planejada de resgate pelas forças especiais alemãs resultou em tiroteios caóticos que terminaram com a morte de todos os 11 reféns israelenses. Além disso, 5 dos 8 terroristas também perderam a vida, junto com um policial alemão, numa operação que ficaria marcada pela falta de preparo tático e pela desinformação entre os agentes responsáveis pela segurança. O mundo assistiu perplexo à cena final, em que os corpos dos atletas israelenses foram exibidos na TV, cobertos por lençóis ensanguentados, e o sentimento de vulnerabilidade diante do terrorismo global tomou força como nunca antes. Para Israel, o episódio foi mais do que um crime hediondo, foi uma humilhação nacional e um ataque direto à sua soberania, feito diante das câmeras do mundo inteiro e sem qualquer resposta imediata. Naquela mesma noite, enquanto os líderes israelenses digeriam o choque, ordens começavam a ser dadas no alto escalão do governo. Não haveria impunidade. Uma vingança silenciosa e letal estava prestes a começar. Golda Meir, então primeira-ministra de Israel, determinou que o Mossad iniciasse uma operação secreta para localizar e eliminar todos os envolvidos no massacre de Munique, fossem autores diretos ou cúmplices indiretos. Ao contrário das operações militares tradicionais, essa seria conduzida fora dos holofotes, com agentes infiltrados, identidades falsas e uma campanha silenciosa que duraria anos e cruzaria fronteiras em toda a Europa e Oriente Médio. O objetivo era claro: assassinar 11 homens diretamente ligados ao atentado, enviando uma mensagem inequívoca ao mundo de que Israel não toleraria ataques contra seus cidadãos. A missão foi batizada informalmente como Operação Cólera de Deus, e seu nome simbolizava a fúria contida de um país que havia sido ferido em sua alma coletiva. Agora, restava escolher quem lideraria essa perigosa jornada através do mundo do terror, espionagem e moralidade ambígua, e esse homem já estava sendo observado de perto pelo próprio Mossad. Avner Kaufman, cujo verdadeiro nome era Aryeh Ben Menashe, era um agente do Mossad nascido em Haifa, filho de pais judeus que fugiram da Alemanha nazista décadas antes. Criado num ambiente profundamente influenciado pela história do Holocausto e pela necessidade de proteger o Estado judeu, Avner cresceu com uma visão clara: Israel jamais poderia ser vulnerável novamente. Seu perfil linguístico, fluência em várias línguas europeias e habilidades de adaptação cultural o tornavam ideal para missões de longa duração em países estrangeiros. Além disso, sua origem familiar, com raízes alemãs e judaicas, lhe permitia passar despercebido em ambientes europeus, algo essencial para a natureza subterrânea da nova operação. Apesar de jovem, Avner já havia trabalhado em diversas operações sensíveis, ganhando reputação de frieza sob pressão e capacidade de lidar com situações imprevisíveis. Foi ele, portanto, o escolhido para liderar a Operação Cólera de Deus, mesmo sabendo que isso significaria deixar para trás sua vida normal e assumir um papel que misturava soldado, espião e executor. Efraim, codinome de um oficial sênior do Mossad responsável por supervisionar a missão, estabeleceu as regras claras. Avner deveria renunciar formalmente ao órgão de inteligência e operar como civil.
Essa estratégia garantiria ao governo israelense o que se chama de negação plausível. Caso algo desse errado, o Estado poderia negar qualquer vínculo com os agentes. Assim, Avner aceitou a tarefa, cortou seus laços oficiais com o Mossad e partiu para montar uma equipe de combate formada por voluntários judeus de diferentes partes do mundo. Cada membro escolhido tinha habilidades específicas e perfis únicos, mas todos compartilhavam um propósito comum: fazer justiça às vítimas de Munique. O primeiro integrante da equipe foi Steve, um motorista sul-africano especializado em evasão e vigilância, capaz de escapar de qualquer perseguição nas ruas das grandes cidades europeias. Robert, belga de nascimento, era um fabricante de brinquedos por profissão, mas tinha habilidades excepcionais com explosivos, o que o tornava peça fundamental para neutralizar alvos difíceis. Cal era um ex-soldado israelense com experiência em combate urbano e precisão extrema, sendo responsável pelas eliminações de curta distância. Hans, dinamarquês, era um falsificador genial, capaz de criar documentos perfeitos que dariam identidades sólidas aos agentes em qualquer lugar do mundo. Juntos, eles formariam uma unidade móvel e invisível, viajando por diferentes países, enfrentando desafios constantes e carregando sobre os ombros a pesada responsabilidade de representar a ira de um país ferido. Com a equipe montada e os recursos necessários providos, Avner e seu grupo partiram para o primeiro alvo da lista. Wael Zaiter, poeta palestino que também era apontado como um dos principais articuladores do atentado de Munique. Zaiter vivia discretamente em Roma, capital da Itália, onde escrevia poemas e mantinha contato com células radicais palestinas espalhadas pela Europa. Sua casa, localizada em um bairro pacato da cidade, tornou-se o foco principal da equipe, que passou dias vigiando os movimentos do alvo e traçando estratégias de aproximação. Roma era uma cidade complicada para operações clandestinas, com uma rede de serviços de inteligência italiana ainda fragilizada e com muitas conexões suspeitas com grupos extremistas de ambos os lados. Mesmo assim, a equipe conseguiu obter informações valiosas graças a Louis, um informante francês com conexões profundas no mundo árabe e europeu, cuja lealdade permaneceria sempre ambígua. Louis indicou rotinas, horários e possibilidades de acesso ao apartamento de Zaiter, o que permitiu que a equipe elaborasse um plano de ação eficiente e discreto. Numa noite de outono, sob chuva fina e céu cinza, Avner e Cal se posicionaram em frente ao prédio de Zaiter, esperando o momento certo para agir. Quando o alvo retornou de uma livraria local, caminhando sozinho e distraído, Cal disparou múltiplos tiros de um revólver calibre .22 com silenciador, acertando-o mortalmente. Zaiter caiu ali mesmo, no chão molhado, sem entender o que acontecia, e os dois agentes fugiram calmamente, sem levantar suspeitas. O assassinato foi rápido, quase cirúrgico, e marcou o início real da Operação Cólera de Deus, com o primeiro nome da lista eliminado com sucesso. As autoridades italianas investigariam o caso, mas não encontrariam pistas concretas, e a comunidade palestina, embora chocada, demoraria a perceber que aquilo era apenas o começo. De volta ao esconderijo temporário em Roma, a equipe discutiu a operação, avaliando o que deu certo e o que poderia melhorar na próxima vez. Avner, ainda abalado pela frieza com que executou a missão, começou a questionar o impacto psicológico de matar pessoas sem julgamento formal, apenas com base em supostas conexões com o terrorismo. Mas não havia tempo para reflexões prolongadas. O próximo alvo já estava marcado, e a missão continuaria, agora rumo a Paris, na França. O segundo nome na lista era Mahim Mouanchari, outro homem ligado ao Setembro Negro, e sua eliminação exigiria uma abordagem diferente. Não um tiroteio silencioso, mas uma explosão precisa. Mahim Mouanchari era um ativista palestino que, assim como Zaiter, usava sua posição intelectual para mascarar ações políticas e terroristas. Ele residia em Paris, capital da França, onde mantinha contato com grupos radicais e servia como elo importante entre o mundo árabe e europeu. Anchari vivia em um apartamento modesto no centro da cidade, frequentemente visitado por colegas e familiares, o que dificultava uma abordagem direta. Diante disso, a equipe decidiu usar uma técnica já testada por Robert: plantar uma bomba caseira embaixo da cama do alvo, programada para detonar no momento em que ele dormisse. O plano exigia precisão absoluta,
pois qualquer erro poderia resultar em vítimas inocentes, algo que começava a gerar tensão dentro do grupo. Louis voltou a ajudar, fornecendo informações sobre a rotina de Anchary e os horários em que o apartamento ficava vazio ou com pouca gente. Numa tarde tranquila, Hans e Robert entraram no prédio disfarçados como técnicos de manutenção, conseguindo acesso ao apartamento graças a uma chave falsificada. Dentro do quarto, Robert instalou cuidadosamente o dispositivo explosivo, conectando-o a um temporizador simples, mas eficaz, que detonaria por volta da meia-noite. A equipe saiu do local sem levantar suspeitas, retornando ao esconderijo em segurança e aguardando a notícia do sucesso da operação. À meia-noite, uma explosão silenciosa, mas fatal, sacudiu o apartamento. Mahmoud Anchary morreu instantaneamente, sem chance de defesa. As autoridades francesas chegariam ao local minutos depois, mas nada poderia ser feito. O dano já estava consumado. Mais uma vez, a equipe escapou sem deixar vestígios, mas o preço emocional da missão começava a pesar sobre alguns membros, especialmente Avner. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Avner teve seu primeiro pesadelo relacionado ao trabalho, acordando suado e cheio de dúvidas sobre o caminho que havia escolhido. Mesmo assim, a máquina da vingança não podia parar. O próximo alvo estava marcado para o Chipre, e a equipe seguiria a viagem nas próximas horas. O nome seguinte na lista era Hussein Abd al-Shir, e seu fim viria da mesma forma cruel e implacável que os anteriores. O Chipre, ilha dividida entre o sul grego-cristão e o norte turco-muçulmano, era um ponto estratégico no Mediterrâneo e abrigava uma rede de contatos árabes e palestinos difícil de mapear. Hussein Abd al-Shir era conhecido por sua habilidade de sumir e reaparecer conforme a conveniência, o que tornava sua localização um desafio constante. Louis, mais uma vez, apareceu como fonte crucial, revelando que o alvo estava hospedado em um hotel modesto na parte turca da ilha, sob identidade falsa. O hotel era pequeno e pouco movimentado, o que facilitava o acesso, mas também aumentava o risco de ser lembrado por funcionários e clientes. Avner optou por uma abordagem diferente, não um tiroteio ou explosão, mas uma injeção letal aplicada no quarto do alvo enquanto dormia. Robert, que já havia estudado toxinas e venenos em suas atividades secretas, preparou uma dose precisa de substância que causaria uma morte rápida e silenciosa. Disfarçados como turistas canadenses, Avner e Cal entraram no hotel e se registraram em quartos adjacentes ao de al-Shir, monitorando seus movimentos. Na madrugada seguinte, quando o alvo adormeceu, Cal entrou no quarto usando uma cópia da chave mestra e aplicou a injeção na veia do sono do palestino. Al-Shir nem sequer acordou, seu coração parou minutos depois, e a equipe saiu do local sem deixar sinais de violência. No dia seguinte, funcionários do hotel encontraram o corpo e chamaram a polícia, que concluiu inicialmente tratar-se de um infarto, ignorando o crime real. Mais uma vítima da Operação Cólera de Deus caía, e a lista seguia encurtando-se, mas o custo humano da missão aumentava a cada execução. Avner, ao retornar ao esconderijo, parecia mais distante, mais introspectivo, como se a máscara de frieza começasse a rachar sob o peso das escolhas que fazia. Steve, o motorista sul-africano, notou o comportamento do líder e sugeriu que talvez fosse hora de repensar algumas ações, mas Avner não respondeu. Enquanto isso, os 3 próximos alvos estavam concentrados em Beirute, Líbano, e a equipe sabia que aquela seria uma das etapas mais perigosas da missão. A guerra civil no Líbano e a forte presença da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, transformariam aquele destino em um campo minado de ameaças reais e potenciais. Beirute, capital do Líbano, era um verdadeiro caldeirão de conflitos religiosos, políticos e étnicos, dominado por facções rivais que lutavam pelo controle da cidade e do país. Ali, a OLP mantinha bases importantes, e 3 dos alvos da Operação Cólera de Deus estavam reunidos em um complexo altamente vigiado: Muhammad Youssef al-Najjar, Kamal Advan e Kamal Nasser. O desafio seria imenso: entrar em um território hostil, ultrapassar barreiras de segurança e eliminar 3 homens simultaneamente sem deixar sobreviventes. Louis alertou que o local era cercado por guardas armados, detectores de metais e até cães farejadores, o que exigiria criatividade e coragem extrema.
A equipe decidiu usar uma combinação de explosivos e armas de curto alcance, infiltrando-se no complexo durante a noite, quando a vigilância diminuiria. Com a ajuda de um novo informante local, Hans criou identidades falsas para todos, apresentando-os como mercenários europeus interessados em colaborar com a causa palestina. Avner, com sua habilidade de convencimento, convenceu os guardas a deixá-los entrar sob a promessa de informações sobre alvos israelenses na Europa. Dentro do complexo, a equipe se dividiu. Cal e Robert assumiriam a posição estratégica nos andares superiores, enquanto Avner e Steve avançariam pelo térreo. No momento combinado, uma explosão controlada abalou parte do prédio, gerando confusão e desorientando os guardas, o que deu início ao ataque surpresa. Avner e Steve eliminaram os primeiros sentinelas, enquanto Cal e Robert alcançaram os escritórios onde os 3 alvos se encontravam reunidos. Kamal Nasser, o mais velho, tentou resistir, mas foi abatido com tiros certeiros. Os outros 2, surpresos, não tiveram chance de escapar. A equipe saiu do local em menos de 10 minutos, deixando para trás um rastro de sangue e destruição que ecoaria por todo o mundo árabe. A OLP declarou publicamente que os 3 homens eram mártires, mas em segredo, o grupo entrou em alerta máximo, temendo novos ataques. Enquanto isso, Avner e seus companheiros retornavam ao esconderijo em Damasco, na Síria, onde planejavam o próximo passo, conscientes de que agora eram caçados. A missão continuava, mas a paranoia e o cansaço começavam a corroer a equipe, e a linha entre vingança e obsessão ficava cada vez mais tênue. Após o sucesso em Beirute, a equipe retornou à Europa, mas o clima entre os agentes já não era o mesmo. As diferenças ideológicas e emocionais começavam a aflorar. Discussões surgiam frequentemente sobre a moralidade da missão, com Cal defendendo a continuidade a qualquer custo, enquanto Robert expressava dúvidas sobre o número de civis que poderiam estar sendo prejudicados. Avner, como líder, tentava manter o equilíbrio, mas ele próprio começava a sentir o fardo de decidir quem viveria e quem morreria. Enquanto isso, Louis continuava a enviar informações, mas sua lealdade era cada vez mais posta em dúvida, especialmente após um incidente em Atenas, Grécia. O alvo seguinte era Zaad Mushazi, que vivia sob proteção de um grupo rival da OLP, o que complicava ainda mais a operação. Louis, porém, não apenas revelou a localização do alvo, como também indicou um esconderijo seguro em Atenas, um apartamento que, sem que a equipe soubesse, era compartilhado com agentes rivais. Ao chegar ao local, Avner e seus homens descobriram que estavam dividindo o espaço com membros da OLP e até com agentes do próprio Mossad que operavam em missões paralelas. A tensão era palpável, e a qualquer momento, o confronto poderia explodir, comprometendo toda a operação e colocando a equipe em risco iminente. Para escapar da situação, Avner e Steve improvisaram uma identidade falsa, fingindo serem membros de grupos terroristas como ETA, IRA e ANC, ganhando tempo para saírem discretamente. Enquanto se preparavam para o ataque a Mushazi, Avner teve uma conversa inesperada com Ali, um palestino da OLP que parecia sincero em suas crenças e frustrações. Ali falou sobre a terra que perderá, sobre a dor de ver sua família desalojada, e sobre a luta pela liberdade, palavras que mexeram profundamente com Avner. Mas, ao saírem do encontro, Cal atirou em Ali, eliminando-o por considerá-lo uma ameaça imediata, mesmo sem provas concretas. Aquela morte abalou Avner de maneira diferente, não era um alvo, não estava na lista, e talvez fosse apenas alguém que buscava compreensão. Ainda assim, o ataque a Mushazi prosseguiu, e o alvo foi eliminado com sucesso, mas a consciência da equipe começava a pesar mais do que as balas. A missão seguia em frente, mas o preço da vingança ia muito além do físico. Estava se tornando um fardo moral que ninguém parecia capaz de carregar sozinho. O próximo alvo na lista era, sem dúvida, o mais importante. Ali Hassan Salami, o verdadeiro arquiteto do massacre de Munique e braço direito de Yasser Arafat na OLP. Conhecido como o Fantasma, Salami era um homem astuto, extremamente bem protegido e habilidoso em despistar agentes inimigos. Sua sede principal ficava em Beirute, mas ele costumava viajar pela Europa, especialmente para Londres, onde mantinha contatos com financiadores e aliados. A equipe decidiu segui-lo até a capital britânica,
onde ele participaria de uma reunião sigilosa com intermediários ligados ao petróleo e ao terrorismo. Londres, com sua diversidade e anonimato, oferecia boas condições para uma operação discreta, mas também exigia cautela máxima. Avner e Steve localizaram o apartamento de Salame no bairro de Knightsbridge, um local elegante e rodeado de diplomatas, o que dificultava qualquer ação direta. Prepararam um plano que envolvia uma explosão controlada na entrada do prédio, seguida por um tiroteio rápido que eliminaria o alvo antes que os guardas reagissem. Porém, na noite do ataque, um grupo de americanos bêbados invadiu o saguão do prédio, gritando e atrapalhando a aproximação da equipe. O incidente pareceu coincidência, mas logo ficou claro que os homens eram agentes da CIA, que protegiam Salame em troca de sua promessa de não atacar alvos americanos. A missão foi abortada, e a equipe recuou, mas a revelação da proteção americana abalou profundamente Avner e seus companheiros. Como o governo dos Estados Unidos podia negociar com um terrorista que assassinou 11 inocentes? Como o mundo podia ser tão hipócrita? Essas perguntas ecoariam por muito tempo na mente de Avner, mas a prioridade imediata era outra. Os próprios agentes estavam sendo caçados. Poucas semanas depois, Cal foi encontrado morto em Amsterdã, assassinado por uma mulher holandesa independente que trabalhava para a OLP. A equipe, furiosa e traumatizada, decidiu vingar a morte de Cal, rastreando a assassina até uma casa flutuante em Hoorn, na Holanda. Ali, ela foi executada com frieza, mas o ciclo de violência parecia interminável, e a linha entre justiça e vingança se tornava cada vez mais nebulosa. Com o aumento das ameaças, a equipe passou a viver em constante estado de alerta, mudando de esconderijo com frequência e evitando repetir padrões. Hans, o falsificador dinamarquês, foi encontrado morto em um banco de um parque em Paris, esfaqueado diversas vezes, sem testemunhas e sem explicações. Seu corpo foi descoberto por um casal de idosos que passeava de manhã, e a polícia francesa tratou o caso como possível assalto, ignorando o contexto maior. A morte de Hans abalou profundamente a equipe. Ele era o mais calmo, o mais racional, e sua ausência deixou um vácuo que nenhum deles sabia preencher. Logo depois, Robert, o especialista em explosivos, morreu em um acidente misterioso em sua oficina em Bruxelas, quando uma bomba que preparava detonou prematuramente. A equipe sabia que não era acidente. Alguém dentro ou fora da operação estava sabotando os planos, e a paranoia tomou conta de todos. Avner e Steve, os únicos sobreviventes, começaram a desconfiar de Louis, o informante francês que parecia saber demais e aparecer nos momentos mais críticos. Eles decidiram investigar suas conexões e descobriram que Louis mantinha contatos regulares com elementos da OLP, sugerindo que ele vendia informações. Isso explicava as falhas nas missões recentes e a morte de vários aliados. Louis não era apenas um informante, mas um jogador duplo. Sem hesitar, Avner e Steve partiram para a Espanha, onde Salame havia sido avistado em Marbella, uma cidade costeira frequentada por criminosos e celebridades. O plano era simples: esperar que Salame saísse de sua mansão protegida e eliminá-lo com um tiro de longa distância, evitando o confronto direto. No entanto, ao chegarem ao local, descobriram que o alvo estava cercado por guarda-costas armados e com veículos blindados, o que impossibilitava qualquer aproximação. Avner tentou contatar Louis para obter mais informações, mas o informante simplesmente sumiu, como se tivesse previsto a desconfiança. Frustrado e cansado, Avner resolveu encerrar a missão ali mesmo. Ele não queria mais matar, não queria mais ser um instrumento de vingança. Aguentando as lágrimas, ele disse a Steve: "Chega. Não somos justiceiros, somos monstros." E, com isso, pegou um voo para Tel Aviv, deixando tudo para trás. Ao retornar a Israel, Avner foi recebido como herói por alguns, mas ele se sentia vazio, como se tivesse perdido algo essencial de si mesmo. 2 jovens soldados o cumprimentaram com orgulho, dizendo que ele havia honrado a memória dos mortos de Munique, mas Avner não sorriu, apenas abaixou a cabeça. Recusando honrarias e medalhas, Avner pediu para ser deixado em paz e se mudou com sua família para Brooklyn, Nova York, buscando anonimato e redenção. Lá, ele passou a viver isolado, sofrendo de estresse pós-traumático e paranoia,
vendo inimigos em cada esquina e sonhando com os homens que matou. Uma noite, ele invadiu o consulado israelense em Nova York exigindo que parassem de perseguir sua esposa e seu filho, acreditando que o Mossad ainda o vigiava. Foi expulso pelos seguranças, mas o incidente chamou a atenção de Efraim, seu antigo mentor, que foi pessoalmente pedir que ele voltasse. Efraim argumentou que Israel ainda precisava dele, que ele ainda tinha um papel a cumprir, mas Avner negou com firmeza. Eu matei homens que nunca me machucaram. Matei homens que tinham filhos. Matei homens que eu nem sei se mereciam morrer. Eu não volto. E assim, Avner desapareceu da vida pública, deixando para trás uma missão que mudou sua alma e uma história que poucos conhecem. A Operação Cólera de Deus terminou oficialmente sem um anúncio público, mas seu legado permaneceu nas sombras da história. Muitos dos agentes que sobreviveram nunca mais voltaram ao serviço ativo, e alguns desapareceram completamente, como se quisessem apagar qualquer vestígio do passado. Ali Hassan Salame, o grande alvo que escapou, morreu anos depois em 1979, vítima de uma bomba plantada em seu carro em Beirute, acredita-se por ordem do próprio Mossad. Louis, o informante traidor, nunca foi encontrado, e há quem diga que vive hoje com uma nova identidade em algum lugar da Europa. A história da Operação Cólera de Deus é uma prova de como a vingança pode se tornar um labirinto sem saída, onde a linha entre certo e errado desaparece.